Olá! Estamos começando aqui um Conexões na Ponta do Giz, na TV Conexões, a Estação do Saber. E hoje um programa especial em homenagem ao Dia do Professor. E para ser um programa mais do que especial, hoje nós resolvemos fazer um AC interdisciplinar, convidando professores de diversas áreas para poder fazer um bate-papo aqui sobre esse importante trabalho que esses professores e professoras vêm desenvolvendo dentro do seu espaço escolar. Mas, antes de falarmos sobre isso, vamos começar com um pouco de música. Nós estamos aqui com o professor Tiago Pereira, professor de Biologia, mas além de professor de Biologia, ele é músico. Então, antes de mais nada, vamos ouvir um pouco aqui do som do professor Tiago. Vamos lá, Tiago, mostre um pouco aí do seu talento para nós nessa abertura desse programa, mais do que especial. Aê! Palmas para o nosso talentoso professor, tá? Que além de biólogo, também excelente músico. Mas, gente, é isso. Esse momento que nós estamos aqui hoje, ele é um momento muito especial, né? Nós estamos fazendo aqui um AC. Para quem não sabe o que é AC, é aquele momento da coordenação pedagógica que acontece dentro do ambiente escolar. É aquele momento que os professores sentam para trocar ideias, pensar projetos, né? Engajar, movimentar um ambiente escolar. Então, é aquele momento que nós, professores, nos sentimos motivados, protagonistas. E a gente precisa conhecer um pouco dessas histórias que estão acontecendo dentro desse ambiente escolar. Então, para isso, hoje, nós convidamos aqui hoje para participar dessa conversa, além do professor Tiago, que já foi apresentado aqui para vocês, outras convidadas especiais. Nós temos aqui a professora Liliane Vasconcelos, que está aqui conosco hoje, também que vai participar desse projeto, aqui com a gente. Professora Liliane é lá do Colégio Edivaldo Brandão e vai conversar conosco sobre o seu projeto de escrevivências. Nós temos aqui também a professora Maiana, né? A professora Maiana, que é lá do CENFO, Mãe Estela, que ela é professora da EPT, do curso técnico de nutrição, né? Vamos bater um papo também sobre esse trabalho que ela desenvolve lá dentro do Mãe Estela. E a professora Sabrina Bispo, que já é engajada, empoderada aí nas redes sociais, professora de arte, que é lá do Colégio Clarice Santiago. Então, percebam, é um grupo bastante interdisciplinar. Então, nós temos um momento aqui que nós vamos falar dessas memórias, dessa resistência, e pegando esse gancho aí da escrevivência, né? O que viria a ser, né, esse conceito de escrevivência? Vamos começar então aqui com a professora Liliane Vasconcelos, aqui a nossa primeira convidada, que ela vai falar um pouco para nós aí. Professor, o que é a escrevivência? Como surgiu essa ideia? Como é o seu trabalho que você desenvolve lá? Vamos falar um pouco aí sobre esse seu importante projeto e de que maneira ele acaba repercutindo na sua comunidade. Seja muito bem-vinda. E parabéns, né? Parabéns para nós pelo Dia do Professor. Oi, parabéns para todos nós que estamos aqui, mostrando um pouco o que nós desenvolvemos na nossa escola, né? Nas nossas escolas, nas nossas unidades escolares. Então, projeto Escrevivências Afro-Baianas, na verdade, esse projeto é todo pautado no conceito da nossa escritora Conceição Evaristo, né? O projeto, ele surge de uma necessidade de nós, diante de um ser, nos repensarmos, que foi justamente no período da pandemia, né? Então, no período da pandemia, todos nós tivemos que repensar as nossas práticas e sair daquele espaço que nós estávamos acostumados e todos nós tivemos que ir para a tela. Então, foi justamente aí, nesse momento, né,
que tivemos que mudar toda a prática, e aí surgiu a ideia de pensar de uma pergunta originada, porque nós na escola temos também a presença dos nossos alunos do PIBID, né? E aí, em uma dessas aulas online, foi feita a pergunta: alguém aqui escreve? E aí, diante disso, foi uma enxurrada de produções vindas dos alunos. E aí, o que é que nós vamos fazer com tudo isso que apareceu? Então, foi a partir daí que juntamente com mais duas professoras da escola, a professora Júlia Silva e a professora Ilma Cerqueira, nos reunimos e pensamos, né? O que vamos fazer com essa produção? E aí escrevemos um projeto que é o Escrevições Afro-Baianas. E quem participou desse projeto, além da senhora? Foi um projeto interdisciplinar, envolveu outros professores? Esse projeto é feito a partir da área de linguagens, então os A6 são por áreas, né? É da área de linguagens, eu que sou professora de língua portuguesa, a professora Júlia Silva é de língua inglesa, e a professora Ilma Cerqueira também é de língua portuguesa. Mas é um projeto que foi abraçado por toda a comunidade escolar, né? Então, a gente faz eventos na escola, oficinas de escrita, porque é um projeto que vai envolver tanto a escrita, claro, a escrita é o final, é o momento final, mas também é um projeto de leitura, é fazer com que os nossos estudantes, possam ter acesso a essas maravilhas que eu estou vendo aqui na mesa. Então, trabalhamos com Conceição, que foi a primeira, né, escritora que nós trabalhamos, recebemos várias outras oficinas de poetas, escritores da nossa cidade, que agarram, são convidados e agarram a nossa proposta. Então, já tivemos muitas oficinas referentes à escrita, à leitura, tivemos um projeto que eu lembro agora, né? O afrofuturismo com o escritor Tom Correia, vários outros escritores da cidade que estiveram no nosso projeto, que agora eu vou me recordar para retornar aqui o nome dele. E o estudante, como é que ele recebeu esse projeto? Né? Então, foi na pandemia, né? Então, surgiu a ideia por conta de uma pergunta e muitos escritores que nós não sabíamos, né? A gente muitas vezes está presa a trabalhar os nossos conteúdos, a literatura de uma determinada forma, mas não trazendo esse protagonismo diante de uma temática livre. A gente deu a temática livre e eles trouxeram. Então, muitos, faltou dizer, a escola, né? Uma escola de ensino médio. Trabalhamos com o primeiro ao terceiro ano regular e também temos curso técnico, né? Então, os alunos do primeiro ano foi que abraçou a ideia primeira, né? Então, foi legal porque a gente já está na terceira geração. Já tivemos aluno desse momento porque foi um projeto pensado, claro, logo no processo da pandemia. 2021 escrevemos o projeto, concorremos a um edital, que isso é importantíssimo, né? Editais que possam financiar essas ideias. Foi o edital Jorge Conceição. Ganhamos esse edital e produzimos esse primeiro livro, né? Então, como eu falei, são várias gerações. Quem participou desse livro, nós temos alunos já que estão nas universidades, na universidade, tanto particulares, privadas da cidade, quanto fora da cidade, privadas e federais também. Então, assim, como que os alunos abraçaram? Primeiramente, porque eles se viram reconhecidos ali, né? Então, foi um momento em que a gente fazia vários eventos na escola de sarás literários, as oficinas, convocou muitos dos nossos alunos. Então, foi abraçado assim por toda a comunidade. Mas, quer dizer, toda a comunidade, nós abrimos editais. Quem se sentia, claro, motivado para estar ali, né? Fizemos inscrição e aí podemos não só trabalhar o primeiro ano, mas a grande maioria foi do primeiro ano, mas também tivemos alunos do segundo e do terceiro ano, né? E foi por isso, foi por uma questão de a gente abre esse processo, se mostra na comunidade escolar, começamos a fazer várias oficinas e os alunos se sentem motivados a estarem ali naquele processo, né? E se vendo, produzindo livros. Tivemos o lançamento do livro, que foi um verdadeiro acontecimento na escola, convidamos a comunidade, as famílias. Então, foi um momento bastante bacana. E também participando de várias feiras literárias da cidade, né?
Ah, que maravilha, professora. Vamos mostrar mais uma vez a capa do seu livro ali, por favor. Pode mostrar ali para né, o livro da rede dos nossos estudantes, para poder mostrar aí, tá, desse trabalho que foi realizado aí pelos nossos alunos. Lembrando que nesse trabalho, né, que surge a partir de uma pergunta motivadora, é produzido oficinas de escrita, oficinas de escrita criativa, escrita poética, né, que acaba repercutindo um pouco a memória individual, a memória coletiva, os sentimentos dessa comunidade escolar a qual ela está inserida. Muito bom, professor, o seu trabalho. Tem algum trechinho aí de alguma dessas poesias que você gostaria de ler aqui conosco, nesse momento, compartilhar com a gente? Eu abri aqui. Abra aí aleatoriamente e leia aí um trecho para nós. Que o bom é justamente esse, é a surpresa, né? O que nós temos de surpresa, porque eu tenho certeza que todos são escritos extremamente singulares. Agora eu fiquei com uma dúvida. As produções são individuais ou a metodologia de trabalho permitia escrita em dupla, trios? Sim, são individuais, a maioria individuais, mas nós temos um quarteto aqui que elas escrevem em 4 mãos, né? Abri aqui aleatoriamente, caí no texto, mas a maioria, desculpe, eu não sei, maioria individual, Sim. mas temos um quarteto. Abri aqui numa autora chamada Evelyn Fernanda de Barros, A Natureza de Ser Negra. A leveza da brisa das tardes não consegue carregar a dor proveniente das calamidades que sofrem com demasiado ardor. Portas se fecham, então elas criam suas próprias dimensões, enfrentando lutas que apenas começam e unem tensões. Elas tentam se libertar, correm pela floresta, a fim de alcançar o que há nas frestas. Que maravilha, que sensibilidade. Ah, parabéns, professora. Excelente projeto. Tem uma coisa maravilhosa. Né? Tem 15 anos. Uma das dificuldades que a gente tem ouvido falar aqui na rede também, que acredito tenha sido pauta de muitos acessos de muitos professores, é a forma como a inteligência artificial também está entrando, né, dentro da escola. Tá? E em projetos como esse, já se pensou também como tentar evitar que realmente seja uma escrita autoral, criativa do aluno e não da inteligência artificial? Já se pensou em alguma estratégia nesse sentido? Então, quando publicamos esse livro, a IA não era tão popular como está nesses 2 últimos anos. Esse livro é de 2023. Dos 2 últimos anos para cá, né, está bem atual, esse último ano principalmente. Como a gente está no processo do segundo livro, do Escrevivências 2, isso ficou muito mais latente e a nossa atenção redobrada nesse sentido. Então, antes dessa produção e circular, né, num livro, a gente passa por um rigoroso processo de leitura de todos nós professores, né, e aqueles, claro que nós professores sabemos muito bem quando tem Indícios, né? Tem os indícios, tem umas palavras que não são usuais, né? Não são do dia a dia. né? Mas a gente vê quando por exemplo, as rimas, né? Elas são, está muito próximo da realidade deles. Então, com relação à questão da IA, é algo novo. A gente teve muito cuidado com esse segundo livro, mas assim, como fazer com que não se use, a gente ainda não pensou numa metodologia exata, mas a leitura atenta de nós professores, estamos fazendo estamos nesse processo. Né? Vocês conhecem os seus alunos, então normalmente Totalmente. a gente tende a colocar. A linguagem, o vocabulário, o tipo de rimas que estão sendo produzidas ali, né? Até porque, como você bem destacou, eu esqueci de falar o nome, a idade, são estudantes entre 14 a 16, 17 anos que fazem parte desse processo dos Escrevivências, né? Então, a gente sabe qual é o dia a dia, o que é que a gente faz. E, principalmente, muita coisa vem daquilo que a gente motiva, né? Então, a gente trabalha o texto da Conceição Evaristo. Então, muita coisa vem desse contexto, desse referencial que é trabalhado nas oficinas, né? Então, muito tem a ver com essa realidade que a gente provoca ali naquele momento de oficinas. Que maravilha, professora, O maravilha. Evelto, deixa eu só te Pois falar não, uma dúvida professor? também. Com relação a essas produções, eles fazem mais presencialmente ou eles podem também produzir em casa? Porque se for na escola hoje em dia, o uso do celular está bem limitado, então
já dificulta essa questão da IA, né? Dificulta e aproxima também, né? Ele sabe que hoje o nosso grande dilema é trabalhar com alunos que estão a todo momento com a IA. Muitas das produções elas são feitas nas oficinas, como eu havia dito, né? Mas também esse texto ele vai ser reescrito, ele tem um primeiro momento de apresentação, todo mundo vê, ouve, né? E diz assim, a gente vai, olha, veja esse trecho aqui, esse parágrafo, né? Esse verso, veja aí como é que dá. Então, há uma reescrita dos textos, né? Então, não é um primeiro momento, está lá, exato. Professor, para quem quiser conhecer mais sobre o seu projeto aí, onde é que pode encontrar mais informações? Em alguma rede, algum Instagram? Como é que podemos fazer para ter acesso a esse projeto? Isso é importante nesse mundo que nós estamos hoje. Então, nós estamos no Instagram, né? Temos uma página no Instagram, @escrevivências afrobaianas. Então, estamos lá. E tudo que nós produzimos, tá? A gente divulga nessa página do Instagram. Sigam lá. Que show, que show. Bom, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já para conversar aqui com os demais dos nossos convidados. Continue aqui conosco nesse AC especial do Dia do Professor. Até já! Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes, o esforço, o acolhimento e a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Voltamos aqui com mais um Conexões na Ponta do X, um oferecimento da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, do nosso governador Jerônimo Rodrigues, da nossa secretária de Educação Rovena Brito, professores também homenageados nesse dia mais especial, que é o Dia do Professor, juntamente com os meus colegas aqui que estão presentes nesse AC, e vamos conversar agora com a professora Maiana. A professora Maiana, além de professora, ela é nutricionista. Exato, né, professora? E trabalha com curso técnico em nutrição lá no Seinfor Mãe Estela. Tá? Conte pra gente aí, professora, o que levou a seguir esse caminho da nutrição e da educação? Você teve algum incentivo? Como foi que chegou a esse espaço? Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Minha mãe é professora, então a gente tem aquele viés, né, da família, mas já na graduação eu tive uma experiência de estágio e depois eu virei monitora, né, da Universidade da Terceira Idade da UNEB. E aí, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz com relação à educação foi lá. Então, assim, eu já me apaixonei, né, fazer educação de jovens e adultos. E depois que eu saí, pouco tempo depois eu entrei no REDA do Estado. Então, eu já tem 11 anos que eu faço parte da rede e sempre dando aula de curso técnico do Estado. Então, há 11 anos, primeiro eu dava só para adultos, né, jovens e adultos, e agora esse ano é o primeiro ano com o ensino médio técnico. Então, eu adoro lecionar sobre nutrição, né? Eu acho que assim, a gente faz a questão de toda a revisão, de tudo que a gente está estudando na teoria, a gente consegue colocar na prática, a gente vê o incentivo dos alunos, a gente vê a questão dos alunos estarem empenhados para poder querer sempre o melhor. E o mais interessante é que, como eu também faço a prática, né, de nutricionista e também sou palestrante, facilita muito esse processo que a gente consegue trazer eles um pouco mais para perto.
Porque eles, quando descobrem que eu tenho rede social, que eu faço cursos, que eu dou palestra, que eu estou na televisão, eles ficam muito mais empolgados em querer entender o que nutrição, o curso que eles estão fazendo pode levar eles, né? Porque eles levam muito na questão, não, é só um curso que eu vou fazer para terminar o colégio, o ensino médio. Mas aí depois eles conseguem entender que vai além disso, que realmente pode ser o início da profissão deles. E quando foi que você começou a perceber que as redes sociais também poderiam ser uma ferramenta educativa? Na verdade, logo que eu comecei a dar aula, eu percebi que eles precisavam de outros incentivos que não só cursos em universidades, não só livros, não só apostilas. E como eu também faço parte da parte clínica, né? Eu faço atendimento clínico domiciliar e online, percebi que essa junção de tantas dúvidas que vinham dos alunos eram dúvidas também dos meus pacientes. Então, eu percebi que fazendo vídeos explicativos sobre doenças, sobre dicas alimentares, eu ajudaria os dois nichos. E aí, com isso, eu comecei a montar pautas para poder ver o que estava mais em dúvidas que eu recebia dos dois lados, né, das minhas duas partes da profissão, e comecei a fazer os vídeos, né? Primeiro, os vídeos eram mais relacionados a receitas, a coisas mais práticas, mas com o tempo, realmente eu levei para esse lado mais científico de estar explicando a questão das patologias, de estar explicando coisas que estão na moda, coisas que surgem, para poder realmente estar separando o mito da verdade, né? Inclusive com essa questão das fake news, que chegam muito na nutrição. Os mitos alimentares, né, que repercutiram muito aí também, né? Eu andei dando uma olhada lá nas suas redes sociais, tá? E gostei muito lá daquela sua iniciativa, né, de você buscar esse conforto, né, da sua memória, do seu passado, de tentar trazer uma ressignificação para o caruru. Conte pra gente um pouco como é que foi essa experiência aí. Eu achei muito interessante aquilo que você colocou lá. Um tempo, né, que tanto eu quanto as pessoas da minha geração, tanto amigos, familiares, pacientes e alunos, que a gente fala sobre essa questão. Nossos mais velhos estão falecendo, querendo ou não, e a gente não está ficando com a gente essa memória. Então, assim, ou a gente aprende, a gente não tem segunda opção. Então, para as pessoas que são de religião de matriz africana, isso é mais comum, mas para a gente que não é, de repente isso ficou perdido. Então, como minha família tem esse costume, né? Minha tia faz o caruru há 30 anos e eu sempre ajudo de outras formas na logística, que eu sou menina da logística, né? De comprar, de fazer, de entregar, mas nunca na cozinha. E esse ano eu falei, não, tanto eu vou fazer quanto eu vou gravar. Porque aí, primeiro, que eu vou ter isso salvo para mim, para sempre. E segundo, que outras pessoas também podem ter nesse processo. Na verdade, quem deu o start de eu começar a fazer comidas regionais foi Matheus Buente, que ele é amigo de uma prima minha, e que eu vi um vídeo dele falando sobre isso. Vocês que são 40 anos, 30, 40, vocês que não aprendem a comida baiana, a gente não vai comer mais daqui a uns 10 anos comida baiana. E aí eu comecei, na verdade, com a comida baiana completa, mas vou fazer uma série de vídeos sobre os outros alimentos que são regionais, que às vezes a gente gosta de comer, mas a gente não sabe preparar. Os alimentos da agricultura familiar, por exemplo, familiar, né? Alimentos que são próprios daqui da Bahia, e também tirar um pouco desse ponto de que alimentos que são regionais, eles não são alimentos bons para consumo, né? Que se a gente parar para pensar, boa parte desses alimentos são alimentos naturais, são assim, fontes de proteína animal, fontes de diversos tipos de vegetais, né? São alimentos que a gente dá para poder organizar e comer de maneira mais frequente. Se a gente pensar no caruru, né, no vatapá, a gente vai ter um pouco do azeite, que é uma gordura que é gordura saturada, apesar de ser vegetal. Mas as outras partes, digamos assim, do caruru são alimentos que são ótimos para a gente fazer dia a dia. Então, de repente, trazer isso para mais próximo da gente e a gente ter essa memória de que a alimentação ancestral, a alimentação que vem da nossa família, pode ajudar a gente sim a voltar a comer bem. Porque é um grande problema que a gente tem atualmente, que as pessoas estão comendo ultraprocessados em grande quantidade, porque é mais fácil, porque é mais rápido, né? Mas a gente também trazer, né, para essas pessoas que alimento natural pode ser sim fácil, rápido e gostoso, que é o meu grande propósito de estar divulgando essa questão da alimentação mesmo baiana nas redes sociais. Maravilha, Maiana. E fale um pouco para a gente dessa sua prática lá no curso técnico de nutrição, tá? As disciplinas que você trabalha, os projetos que você desenvolve lá com os alunos. Fale um pouco desse seu dia a dia, da sua prática docente. Pronto. Esse é o primeiro ano que eu estou nesse colégio CEIFOR, né? Eu trabalhei 10 anos no Colégio Carlos Santana e lá eu trabalhava com adultos. Então, com adultos, a gente tem um pouquinho mais de liberdade com relação a sair mais do colégio, mas eu gosto muito de fazer visita técnica, né, da gente conhecer locais que eles podem trabalhar no futuro ou podem estagiar no futuro. Mas dentro da própria prática, o que eu gosto muito de fazer com eles é a prática dentro do próprio colégio. Então, a gente tem uma cozinha industrial, a gente tem a clínica, né, que eu sou professora que trabalho mais para a parte de nutrição clínica. Então, eu dou dietoterapia, avaliação nutricional,
né, a parte que a gente envolve mais essa questão da alimentação, prevenindo e tratando doenças. Mas aí a gente tem uma estrutura lá que a gente consegue fazer uma organização para tanto os próprios alunos fazerem suas medidas de seu estado nutricional e avaliação, mas para o ano que vem a gente está propondo para fazer isso para o restante dos colégios e, quiçá, para a comunidade. Então, que a clínica de nutrição do CEIFOR realmente seja uma clínica ativa, né, e recebendo e ajudando essa comunidade a ter uma nutrição melhor. Né? E aí, com relação ao dia a dia, então eu dou aula basicamente de todas as disciplinas de nutrição, né? Então, da área clínica, a gente tem avaliação nutricional, dietoterapia, com relação à parte de produção de alimentos, a gente tem métodos e técnicas de preparo, técnica dietética, administração, a gente tem também a parte de história, que a gente fala de saúde pública. Então, assim, o currículo ele é bem vasto e o aluno ele sai bem preparado para o mercado de trabalho. E algum professor vai lá pedir alguma dica de emagrecimento para você, não assim? é verdade. Conte pra gente aí, aqui no AC. Professora, já que a senhora chegou, a gente estava conversando aqui sobre isso, que tal você me dá uma diquinha aqui, mas assim, é interessante porque a gente aproxima muito as pessoas que às vezes acham que nutrição é uma coisa distante, uma coisa que não tem a ver com o dia a dia dela. Então, por exemplo, eu hoje tenho alguns dos professores que são meus colegas que são meus pacientes também. Então, a gente consegue fazer essa mesclagem, né? A gente consegue analisar que muita gente, às vezes, não vai para uma consulta porque acha que não precisa, acha que não é necessário, não vê importância. Então, eu sou aquela professora que realmente, primeiro, eu faço da nutrição minha vida, eu prego tudo, o que eu prego eu faço na minha vida. E aí, como as pessoas veem essa evolução e veem essa diferença, e às vezes as dicas que eu dou realmente surtem efeito, então a gente vai levando esse propósito para os alunos também. Quem trabalha com adolescente sabe. Eles comem cada coisa, né? Que a gente fica horrorizado de manhã. E aí, assim, eu vou conversando, eles já tiveram aula, a gente já está no 8º mês juntos, né? Porque eu entrei em fevereiro, a gente está em outubro. E aí eles já mudaram algumas parte da alimentação deles, já fizeram os exames, já perceberam que alguma coisa de repente que estava errado foi melhorando, e aí você vai fazendo com que as pessoas realmente na prática percebam que a nutrição ela dá resultado sim. E não precisa ser nada mirabolante, né? Quem entrar no meu Instagram vai ver que o básico bem feito funciona, é a minha regra. Então, assim, a gente não precisa fazer nada muito fora do padrão, do que você está acostumado para ter uma melhor qualidade de vida e saúde. Para finalizar, professora Sabrina, me conte aqui um segredo. Café. Ou Sabrina, não. Não, Maiana. Siga, porque daqui a pouco eu já vou chamar Sabrina. Mas me conte aqui um segredo. Café faz mal ou não? Já que a sala dos professores, o que rola é o cafezinho. Eu Seja muito prudente nessa exatamente. Inclusive, quando eu iniciei lá, eu falei, gente, vamos conversar. Porque assim, as pessoas tomam em grande quantidade. O café, ele não é um vilão. A quantidade de café que os professores tomam é que é. Então, assim, a gente fala que o prudente é em torno de 250 miligramas de café por dia. Seria o quê? 3 xícaras. Só que, assim, vocês tomam à la carte, né? À la carte é o quê? Buffet livre. Então, assim, a vontade que tiver... que tem barril de litro. Exato. Lá na sala, a cada intervalo, são 2 ou 3 garrafas. E as pessoas tomam em grande quantidade. Então, assim, o problema não é o café. Nunca foi. O problema é a quantidade de café. Porque, assim, tem o estresse da vida. Dependendo do horário que você toma, você vai atrapalhar seu sono. De repente, quem tem sensibilidade pode dar, de repente, uma diarreia, né? Uma irritação gástrica para quem tem gastrite, né? Então, a gente pede para moderar. E, principalmente, a quantidade de açúcar. Uma campanha que eu estou fazendo lá é para que o açúcar seja separado. Né? A maioria topou, falou que realmente prefere café sem açúcar. Então, assim, dá para tomar o café? Dá, mas coloca o açúcar por fora. Quem quer, adiciona. Porque quando ele já vem adoçado, às vezes a pessoa não tem costume de consumir, mas ela consome por, sei lá, porque tá lá e ela quer, né, ter aquele up. Né? E também analisar que, de repente, no lanche, você pode levar seu próprio lanche. Né? Porque, normalmente, as pessoas tomam café, às vezes, para enganar a fome. Então, eu sou da campanha da marmita no colégio. Imagina, você está acostumado com o vazio, você bota um café, aquilo ali, para quem tem gastrite, refluxo, esofagite, hérnia de hiato, vai piorar muito mais. Então, assim, a minha campanha é todo mundo levando sua marmita. Tem uma professora que está levando agora, vendendo sanduíche natural, antes ela só levava doce. Então, a gente está, assim, na campanha de melhorar as coisas para que tanto a gente como professor esteja bem, mas a gente como pessoa física mesmo, né? Então, o CNPJ e o CPF, tudo funcionando bem, a vida vai ser muito melhor. Que maravilha, viu? Tá vendo? Ó, conexões na ponta do giz também, é saúde do professor. Diga, Tiago. Eu tô lembrando aqui, falando de café, eu sempre tive esse costume de tomar muito café.
Só que eu comecei a evitar tomar a partir das 14 horas. Porque Sim, eu tava com pra não problema atrapalhar de o insônia, sono. tava Exato. com dificuldade de dormir. E as pessoas falam, não, E a gente tem que acordar cedo para trabalhar e pra tal. dar aula, não tem como. Aí eu comecei a evitar, só tô tomando de manhã agora, reduzir também. E já tá começando a dar resultado. E não é sobre cortar, é sobre organizar. Não precisa cortar tudo. A gente organizando dá tudo certo. Pronto, não precisam ficar desesperados, colegas, tá? O cafezinho está mantido no AC e na sala dos professores. Maiana, e quem quiser conhecer mais o seu trabalho, como é que faz? Onde é que te encontra? Diga aí pra gente o endereço das suas redes sociais. Para quem é meu aluno sabe, eu tô todos os dias de manhã lá no CEIFO, mas como nutricionista eu faço atendimento clínico na Clínica Health. E mais assim, no meu Instagram, @nutri.maiana, Maiana com Y, vocês acham todas as minhas formas de me encontrar, para poder a gente ter um bate-papo. E o mais importante, antes de repente ser meu paciente, você pode ser meu seguidor e a gente vai trocar várias dicas, porque eu dou muita dica para seguidor. Tipo, se uma pessoa chega com a dica, assim como professor, assim como aluno, assim como um transeunte, eu gosto de fazer essa troca, porque eu quero que todo mundo tenha uma saúde melhor e uma qualidade de vida bem interessante. Que maravilha. Muito obrigado, Maiana. Iva, tá vendo? Como eu chamei agora há pouco, já antecipando, né? Nós vamos conversar agora um pouco aqui com Sabrina, professora Sabrina Bispo, também engajada aí nas redes sociais também. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse nosso Conexões na Ponta do Giz, em homenagem ao Dia do Professor, Sabrina. Vamos começar, né, a conversar com você agora nesse bloco e daremos continuidade no bloco seguinte. Então, inicialmente aqui, se apresente para nós, Sabrina. Conte um pouco quem é Sabrina Bispo, tá? Como é que a educação entrou na sua vida, a arte, tá? Eu sei que você é multifacetada, é atriz também, além de professora. Conte aí, eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Eu quero agradecer a oportunidade, tá? Muito bom estar aqui com vocês, trocando esse papo, essa ideia. Eu sou Sabrina Bispo, como você já falou, sou atriz, sou comunicadora e sou professora. Essas 3 áreas de atuação se misturam, né? São atuações que conversam entre si. E desde quando eu sou atriz, eu me tornei professora. Porque a licenciatura entrou na minha vida por causa do teatro. Eu começo a fazer teatro com um projeto muito bom, que é o Cuida Bem de Mim. Eu ainda era adolescente. E por causa do Cuida Bem, eu consigo ingressar à Universidade Federal da Bahia. E vou também fazer o curso de comunicação na Jorge Amado, no nome de Jorge. Só que uma das condições para poder ser estudante da universidade particular era dar aula. E aí eu começo a docência, dando aula nas ruas do Pelourinho, Rua do Bispo, 28. E é assim que eu começo minha trajetória com a educação. Só que aí eu tomo gosto por essa troca, por essa prática docente. E junto com a licenciatura em teatro, eu consigo descobrir que a comunicação e a arte conseguem dialogar com a educação. E de lá para cá, eu digo que elas não se separaram mais. Na rede, eu começo em 2011, mais ou menos, dando aula de teatro, como oficineira. E depois eu me torno professora de arte, mas sempre sendo atriz, porque o teatro chegou primeiro. E aí depois chegam as redes sociais, porque eu já trabalhei em algumas rádios, televisão, na parte do marketing promocional, como apresentadora também. E essa é a minha trajetória. Já vi que tem muita história aí pra gente poder contar, mas segura aí. Nós estamos aqui no Conexão na Ponta do Giz, em homenagem ao Dia do Professor. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos. Vamos continuar aqui ouvindo essa história de Sabrina Bispo e também ainda vamos conversar com o professor Tiago. Aguarda aí, já. E aí, continuamos aqui ouvindo um pouco aqui da música do professor Tiago enquanto isso. Pé de Meia apresenta O Estudo Muda Tudo, por Juliana. Eu sou mãe solo. Já passei muita dificuldade na minha vida. Tinha muito medo da Graziele abandonar a escola, porque passava pela minha cabeça ela passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Imagine um adolescente ter que trabalhar, abandonar os estudos para ter que ajudar a mãe. A Graziele, ela teve sim que trabalhar.
Ela foi trabalhar no mercadinho. Quando eu subi do pé de meia, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei assim, agora ela vai terminar os estudos dela. O pé de meia é muito bom. Para cada mês de aula, o governo federal vai depositar R$ 200 na minha conta para que eu possa seguir ajudando em casa sem deixar de frequentar as aulas. Eu já falei para ela, o estudo muda tudo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Voltamos aqui com Conexões na Ponta do Giz e vamos continuar aqui o nosso bate-papo com esse grupo maravilhoso de professores aqui nessa discussão interdisciplinar e vamos continuar aqui agora conversando com a professora Sabrina Bispo. E professora Sabrina, eu quero lhe perguntar o seguinte, eu vi que você é muito engajada nas redes sociais e que você tem uma temática que está muito marcada pela ancestralidade e também pela luta contra o racismo estrutural, né? E todas essas demandas que são muito pertinentes e atuais e que a gente não pode deixar de passar despercebida. Então, fale um pouco para a gente aí como é que você começou a trabalhar com isso nas redes sociais, se você já sofreu algum tipo de retaliação ou de preconceito, tá? Conte para a gente um pouco aí dessa sua trajetória e dessa sua luta. A minha atuação nas redes sociais, ela vai começar em busca de troca, de diálogo mesmo, e experimentação por ser atriz. Só que aí eu descubro que também é um canal, mais uma vez, de troca educacional, de formação, que meus alunos também começam a participar disso, os familiares, amigos, e aí eu falo, bom, dá pra gente construir aqui muita coisa. E com isso, porque em sala de aula eu já trabalho a questão identitária. Né? Eu falo sempre, a minha relação com os estudantes é horizontal. Eu não sei tudo, vou lá compartilhar o que sei, trocar, mas o viés identitário está ali presente, seja qual for a atuação. Né? Porque eu sou professora de artes e coordeno a agência de notícias na escola que trabalho. Então, a gente tem esse viés primordial aí. Identidade, se entender no mundo, quem você é, se tratando de um estudante negro, como você deve se posicionar diante disso? Na rede social é muito esse lugar. Como eu trago muita questão da ancestralidade demarcada pelo autoconhecimento, e eu falo de mim mesma, porque é um espaço meu, aparecem muitas pautas vinculadas à questão da religião, de matriz africana. Então, eu entendi que, sendo candomblessista, eu posso dialogar com qualquer outra pessoa, porque eu não estou falando apenas sobre candomblé, estou falando sobre fé, sobre você se entender no mundo, sobre você acreditar naquilo que você quer professar, ter um propósito de vida. E aí a coisa começou a acontecer. A partir da rede social, eu consigo ministrar oficinas, eu consigo dialogar com os meus estudantes, porque eles consomem o meu conteúdo, eu consigo ter uma relação mais próxima com os familiares. Então eu entendi que a internet é sim um meio para eu conseguir trabalhos, porque eu sou atriz, mas é um meio de formação, de aproximação, de fortalecimento. Porque o meu lema é, na escola, o estudante é o protagonista. A professora Sabrina é artista fora daquele espaço. E eles conseguem separar isso. Consomem o meu conteúdo na rede social, consomem o meu conteúdo enquanto artista, mas na sala eu consigo levar o meu próprio conteúdo produzido fora para dialogar com eles. Você comentou aí na sua fala que você coordena lá agências de notícias na sua escola. Como é que funciona lá a agência de notícias? Como é que ela está estruturada hoje? Conte um pouco aí dessa prática para nós, por favor. É a agência de notícias Voz Ativa. Eu coordeno junto com outra colega, que é a professora Ingrid Lago, e a gente tem feito um trabalho muito interessante. Com celulares, a gente já conseguiu produzir um documentário, porque a nossa escola passou por transição de nome, e eu cheguei nesse momento e queria saber quem é essa mulher, Clarice Santiago dos Santos. E a gente vai descobrir que foi uma Yalorixá, uma mulher que doou parte do terreno do Arenoso, porque nossa escola fica situada lá, para a escola, para muitos moradores. E a gente consegue fazer uma imersão muito significativa quando vai pesquisar quem é Clarice. E a partir disso também produzimos matérias internas com cobertura dos eventos escolares, externas, junto com as demandas da SEC, do IAT, proposição de quadros. A gente tem um quadro maravilhoso, que é o Hype do Mês, onde os estudantes vão falando
o que naquele mês foi muito bacana para eles. Através da comunicação, a gente consegue trabalhar o protagonismo estudantil, conseguimos trabalhar a identidade, fortalecimento de autoestima, né? A perspectiva profissional também, porque os meninos aprendem, meninos e meninas, aprendem a filmar, a redigir, que a gente escreve roteiro, a ter uma escrita criativa para poder pensar em quadros, né? Pensar em dinâmicas de entrevista, edição. Então, é um espaço de criação comunicacional, estudantil, muito criativo e cheio de possibilidades. Agência Voz Ativa. Tá no Instagram, Estamos tá? no Instagram, Tá, sim. com essa denominação. É. Agência Voz Ativa. Então vamos lá, vamos seguir a Agência Voz Ativa para conhecer um pouco mais desse protagonismo estudantil lá. E a Sabrina, atriz. Conte aí pra gente um pouco dessa sua trajetória aí da Sabrina, atriz, e em que momento tem essa interseção entre a atriz e a educadora. Como eu falei, eu começo com o Cuida Bem de Mim. O Cuida Bem de Mim era um espetáculo vinculado a uma ONG, que era o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. E um dos critérios para fazer parte dessa ONG era ter boas notas. Então eu começo a fazer teatro com esse viés educativo. E a minha trajetória seguiu nesse lugar. Eu tenho alguns trabalhos, esse ano eu faço 20 anos de teatro, 20 anos como atriz, né? Teatro, trabalhos no audiovisual. E como a educação me acompanha, eu sempre brinco, eu sou atriz, mas nunca deixo de ser professora também. Então, eu tenho uma preocupação com o que eu vou trabalhar, como eu vou propagar esse trabalho, qual vai ser a minha atuação, porque eu estou ali diante de um papel que vai ser visto por outras pessoas. Então, eu tenho alguns trabalhos no teatro, né? Meu trabalho que está aí sendo propagado ainda esse ano é o Reflorescer Mulher, que é um trabalho em combate à violência doméstica, né? Que é o Reflorescer. Tem uma atuação também recente, que já está disponível aí, num curta, que é a Cu da Patroa. Já trabalhei na Companhia de Teatro da UFBA. Já fiz alguns trabalhos aí. No audiovisual tem algumas séries no Multishow, participações aí no Globoplay. Tem umas coisinhas acontecendo. Viu? Quando eu digo que a nossa rede tem umas pessoas assim cantadoras, as pessoas ficam meio duvidosas, mas é sim, vocês estão vendo aqui no nosso Conexões, como na nossa rede existem talentos maravilhosos que precisam ter essa visibilidade que estamos dando hoje aqui nesse nosso Conexões, com essa pauta especial do Dia do Professor. Sabrina, e quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz para te encontrar? Qual é a sua rede social? Passa aí para a gente agora essa informação. Pode me procurar lá, @Bispo Sabrina no Instagram. A partir de lá consegue se conectar com as outras redes que eu ocupo. E é importante dizer que a rede tem professores maravilhosos, sim, e ser maravilhoso fortalece o futuro desses meninos, porque eles começam a acreditar. Vai dar certo. Sim, quando eles conseguem assistir um trabalho, né? Eles falam, professora, a senhora atuou com o Bruno Galhaço, como foi isso? Exatamente. Professora, a senhora estava no teatro, como foi isso? A senhora passou na televisão. Da mesma maneira, quando a gente consegue dizer, olha, eu fui uma mulher, sou uma mulher que fui estudante aprovada em primeiro lugar na UFBA. É possível, sim. Eu venho da escola pública, eu acredito na escola pública de qualidade. A gente só precisa criar estratégia. E aí, esse fortalecimento de identidade que eu entendo e acredito. A gente está na escola como educador, mas também como sujeito que vai fortalecendo a autoestima desses estudantes e trabalhando também esse lugar de identidade. Eles precisam muito desse fortalecimento. Você, estudante que está aí assistindo a gente, saiba que é possível. Estamos aqui representando muitos outros professores, mas já fomos estudantes, continuamos sendo estudantes, que a gente continua estudando. Sim. E a educação pública ela tem qualidade, sim. Quero dar um recado para o meu terceirão. O Enem está chegando aí, vocês podem, tá? Então, vamos em frente. Exatamente, né? Nós estamos hoje aqui professores, porque houveram professores no nosso momento de estudantes, quando estávamos nesse papel, que nos inspiraram a estar aqui hoje, né? Então, nós somos referenciais, né, da importância da gente dar continuidade a esse protagonismo e esse referenciamento positivo em relação à nossa classe. É muito boa a sua fala nesse sentido, mas vamos falar agora também com o professor Tiago, né? O professor Tiago aqui, que é o nosso músico aqui convidado, né? Então, professor Tiago, conte aí pra gente aí um pouco aí, quem é Tiago Pereira, como é que a biologia e a educação entrou na sua vida e a música também aí, né? Conte pra gente aí sua trajetória. Olá. Eu vou começar com a música, porque a música começou mais cedo, né? Comecei a tocar, assim, por volta dos 12, 13 anos.
por conta da família, meus pais, né? A família toda, na verdade, de músicos, meus tios, por parte de pai, por parte de mãe. Então foi fácil, né? Meu pai ensinou, deu violão de presente, o cavaquinho também que a gente toca, né? Eu, meu irmão. E aí começou, né? Como brincadeira, a gente foi se aperfeiçoando e de repente a gente começou a ganhar aquele trocadinho tocando, né? E aí foi pegando gosto. E aí passou a ser uma atividade remunerada. Inclusive, a gente já participou, eu, meu irmão e os primos, né? De algumas bandas tocando, principalmente samba, né? Que é o que geralmente eu toco mais. Mas falando da parte da biologia, eu, na época que eu era estudante, assim, não tinha muita vontade de estudar, não era um bom aluno, não era engajado e tal, mas eu tive um professor que mudou a minha vida. Sempre tem essa história, né? Sim. Mas é verdade. Por quê? Porque ele ensinava se divertindo. Aí a gente olhava assim para ele, contava piada, daqui a pouco via com um assunto e todo mundo dava risada, a gente começava a entender e aquilo foi me encantando. E a partir daquele momento eu falei assim, pô, eu queria ser assim também. E aí foi que eu resolvi ser professor de biologia, que eu sempre gostei, uma disciplina assim, né? Acho muito legal conhecer o corpo humano, entender a natureza, né? Como as coisas funcionam. E foi assim que eu entrei, fiz o vestibular, passei lá na UFBA também, vim de escola pública, então realmente é possível, né? Sim. Aí entrei no curso e me tornei professor de biologia. E aí, agora eu fico nessa dividida, né? Lá e cá. Na sua prática diária, né, atualmente você está professor lá do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, né, lá no bairro de Itapuã, tá? Então, na sua prática diária, lá tem algum projeto que você destacaria, que os alunos se engajam, têm interesse em participar? Como é essa sua prática lá na sala de aula, no ambiente escolar? Bom, lá eu estou trabalhando com um projeto relacionado com música, né? Que eu sempre pego os conteúdos e transformo o conteúdo em música. Porque eu acredito que a música tem um papel muito importante. E eu fiz uma especialização em neuroaprendizagem, que assim mudou a minha metodologia de ensino, percebendo como o cérebro funciona e como a gente pode entender e aplicar a nossa metodologia para favorecer a aprendizagem, né? Então a música tem esse papel que é muito importante porque ela envolve a emoção, ela envolve diferentes áreas cerebrais, ela permite que, no caso dos alunos, que eles consigam fazer uma neuroplasticidade e que eles consigam acessar melhor as informações, armazenar melhor as informações e também utilizar essas informações de maneira mais fácil para resolver problemas. Então eu consigo aplicar isso com a música também. Inclusive, quem quiser seguir, né? Já vou fazer minha propaganda. Já faça aí a propaganda da sua rede. Biologia com Thiago, tem lá. Geralmente eu faço paródias. E aí eu sempre utilizo paródias com músicas que eles gostam, né? Então, quando eu pego Dá para cantarolar aí pra gente um exemplo aí? Dá para cantarolar. Pablo, por exemplo, né? Recentemente eu estava ensinando ecossistema, ética ambiental. E aí, falando da temática, uma aluna falou assim, professor, por que o senhor não faz uma música de Pablo? Aqui todo mundo adora Pablo. Eu falei, pô, legal. Gostei do desafio. Aí, na outra semana, eu trouxe uma música, né? Que funciona mais ou menos assim. A música é Bilu, 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 Sim. de Pablo. Aí começa assim. Entenda que o lixo é um grande problema. Pode ter vetor de doença, gerar contaminação, que horror. É fato, quando o lixo é descartado, ele pode ser reciclado, mas tem que separar. Na coleta seletiva, cada um vai pro seu lugar. E aí no refrão, a gente vai cantando de acordo com cada cestinha, Sim. cada cor e a destinação correta do lixo, né? No verde, o vidro é colocado, o papel vai no cesto azul. No cesto amarelo é para ir metal. Lixo, 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 lixo. E aí eles vão cantando. E na medida que eles vão cantando, eles não percebem, Sim. mas eles vão aprendendo de uma maneira fácil, de uma maneira bem tranquila. E isso favorece a transformação da memória de trabalho em memória de longo prazo. Inclusive eu tenho assim, alunos assim, mais antigos, que foram assim, alunos há 5, 6 anos,
E eles mandam mensagem para mim, né? Pô, até hoje eu lembro daquela música, até hoje. É uma coisa que fica na memória mesmo, né? É isso que eu ia falar, que eu tava conversando com meu noivo semana passada, retrasada, ele falando isso, ele começou a cantar uma música em casa aleatória. Que música é essa, querido? Ele, não, é porque um professor cantava pra mim pra poder aprender tal coisa e até hoje eu não esqueço a música. Ou seja, o ensinamento fica pra vida mesmo, tá? Eu lembro também, ele tocando nesse assunto, eu tinha professora de inglês também, né, que para aprender inglês a gente sempre cantarolava alguma musiquinha, principalmente aquela musiquinha One Little, Two Little, Three Little Indian, né, para a gente poder aprender a contar em inglês. Então, realmente, é uma grande sacada aí do professor Tiago, né, trazer para a gente aí essa metodologia ativa aí para poder engajar aí os seus estudantes aí no aprendizado da biologia. Gente, uma maravilha, adoraria continuar aqui longas horas batendo papo com vocês, mas nosso tempo é curto, né? Então, rapidamente aí quero agradecer a presença da professora Liliane. Muito obrigado, professor. Leve nosso abraço lá para a comunidade do Edivaldo Brandão. Professora, agradeço. Professora Maiana, muito obrigado pela presença. Professora Sabrina também, viu? Agradeço muito, viu? Maravilhoso de lhe conhecer. Espero que a gente possa fazer mais trocas aí dessas experiências. E professor Tiago, né, que está aqui conosco hoje aqui. Então, gente, maravilha. Que dia especial esse dia do professor, viu? Parabéns para nós, parabéns para a Rede Estadual da Bahia, para todos os professores do Brasil, né? Encerramos aqui esse Conexões na Ponta do Giz, é claro, com música com o professor Tiago, tá bom? Muito obrigado, viu? E até a próxima. Vamos lá, todo mundo dando tchauzinho para as câmeras. Vamos continuar com o nosso AC aqui, tomando cafezinho. Até a próxima.